Alô. O aconselhamento bíblico para os filhos procede da mesma forma que o aconselhamento para os irmãos da igreja? A pergunta é se a gente faz a mesma coisa que faz com os irmãos da igreja. O padrão bíblico é um padrão para todos. É um padrão que é para ser usado em todos. Um filho deveria ter o exemplo dos pais, o modelo dos pais, e certamente o modelo e o exemplo dos pais de equilíbrio, de verdade, de misericórdia, de graça, de bondade, de retidão, de justiça, deveria modelar o filho pelo exemplo. Mas o princípio bíblico deveria ser o mesmo. O princípio de mentir é para o irmão e é para o filho. O princípio da ansiedade, ou seja lá o que for, medo ou o que for, é para o irmão e também para o filho. E nós deveríamos oferecer para o filho a palavra de Deus. Muito dos nossos filhos é resolvido nos nossos tempos devocionais, onde nós oferecemos um pensar a respeito da vida. E nesse sentido, respondendo e oferecendo, embora eu não goste de falar da minha experiência pessoal, ela é limitada, você tem a sua. Mas na nossa realidade lá, uma coisa que foi muito boa foi usar as refeições como meio de ensino. Então, nós, ao invés de termos apenas um tempo, muitas vezes regular, formal, que é o que a maioria de nós gosta ou tem, ou prega, além de um tempo formal, tinha um tempo informal. Nossos almoços e jantares demoravam 1 hora e meia, e nós ficávamos juntos na mesa, sem sair da mesa, especialmente quando os filhos foram crescendo, 6, 7, 8, 9 anos, 10, 11, e foram crescendo um pouco mais, que eles já tinham condição de ficar na mesa, e nós conversávamos sobre todas as coisas. E eu propunha os assuntos para nós falarmos e dialogarmos com os princípios bíblicos. Então eles interagiam de maneira mais informal, e nós lidávamos com as questões dos corações deles ali, enfim. Cada filho é diferente, e cada filho exige um nível e um tipo de abordagem. Eu não posso usar a mesma abordagem com todos os filhos. Pessoas diferentes, tratamentos diferentes, a mesma palavra e a mesma essência, mas os tratamentos são diferentes. Eu tenho a minha filha mais velha, que ela trabalha conosco lá. Quando ela era pequena, eu olhava para ela, ela se desmanchava de chorar. O Davi, meu filho, que é pastor comigo, ele olhava para mim e ele ficava me olhando assim, ó. E o Daniel, ele teimava, enfim, cada um tem uma maneira, e eu preciso entender como é que eu posso ganhar o meu filho com as características que ele tem, com os jeitos que ele tem, com a forma que ele tem, com a palavra de Deus, de que maneira eu posso ser exemplo para ele e ministrar ao coração dele o mesmo ensino de que eu ensino aos irmãos. Você vai ter em Deuteronômio capítulo 6, você vai ter esta palavra que hoje te ordeno, a lei que hoje te ordeno estará no teu coração. E isso não é privilégio de homeschoolers. Né? Isso não é privilégio de homeschoolers. Deuteronômio 6 é obrigação de toda família. Que certos métodos contribuem, mas é obrigação de toda a família. Essa palavra estará no seu coração. E depois que ela estiver no meu coração, dela falarás aos teus filhos, assentado, levantando, andando, deitando, colocará nos umbrais da porta, colocará nas suas mãos, e enfim, que o judeu até hoje faz isso com umas caixinhas com os mandamentos colocados aqui na testa e nas mãos. Então você vai ver isso nas aparências, você vai ver um negocinho na mão dele, é uma caixinha, porque ele disse que precisa ficar na testa e nas mãos, enfim. Ele foi literal, e então eu tenho que fazer isso. O Salmo 78 diz que eu tenho que repartir com ele e ensinar os meus filhos, como foi colocado aqui pelo Lucas, de maneira que ele se lembre daquilo que foi feito, que Deus fez e quem Deus é. Eu preciso ensinar o meu filho sobre quem Deus é, eu preciso ensinar o meu filho quem Ele é.
E eu não vou olhar para o meu filho como se ele fosse uma página em branco. Eu vou olhar para o meu filho como sendo alguém que nasceu pecador e que precisa ser tratado com a palavra de Deus, conhecer o Redentor e amar o Senhor, e eu vou comunicar para ele o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas o princípio para o filho é o mesmo que para o irmão. Existe alguma relação de opressão demoníaca com doenças mentais? Por exemplo, esquizofrenia? Eu tenho ouvido falar sobre isso. Eu nunca tive a experiência pessoal disso daí. Nunca tive. Em esquizofrenia, valeria a pena ouvir o Dr. Berger. Ele é muito bom nisso. E ele diz, eu tenho na minha igreja pessoas com diagnóstico de esquizofrênicos. Mas o que o diagnóstico é? O diagnóstico nada mais é do que uma descrição de sintomas. E ele diz, então eu questiono os diagnósticos de esquizofrenia. Vários deles. E tenho lidado com vários irmãos lá na igreja, ele falou isso para mim recentemente, onde ele lida com as pessoas e ele conversa com elas, tem limites, ele diz, eu não sei o que é, mas eles são pessoas que têm possibilidade de responder e são responsáveis também. E ele é quem está dizendo isso. Eu não tenho experiência com esquizofrênicos, com um diagnóstico que seja. É possível que tenha? É possível. As escrituras dizem de comportamentos amalucados de pessoas que estavam possuídas por demônios. É possível. Entretanto, não é a minha experiência, não tive. Mas há a possibilidade, é a pergunta. Há uma possibilidade. Às vezes, parece que há dois extremos. De um lado, justificativas para o pecado através de diagnósticos. E, do outro lado, aqueles que minimizam a necessidade de ajuda que a pessoa está precisando, mesmo que seja para reconhecer e lidar com o pecado. Como deve ser o posicionamento da igreja com os irmãos que estejam passando por esses tempos difíceis? Então, é aqui que eu diria para você que uma atitude de amor, a igreja é uma comunidade de ajuda e deveria ser essa comunidade, esse grupo que vai produzir essa ajuda que nós estamos propondo aqui. É uma comunidade de cuidado, é uma cultura de cuidado. Eu não julgo meus irmãos que sofrem, eu não julgo. Eu olho para eles com bastante misericórdia. Eu tive um professor, Dr. Eduardo Welch, escritor, tem livros nossos aí dele, e ele foi em Palavra da Vida, e eu o encontrei lá. Eu sentei com ele e comecei a chorar conversando com ele. Eu disse, Welch, eu tenho umas crises. E ele me olhou e me amou. E ele me disse, quando você não sabe o que por que você não ora aquilo que o salmista escreveu? Sonda, Senhor, o meu coração, sonda, Senhor, o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aquilo aquietou meu coração. Eu disse, Senhor, sonda o meu coração. Existe um grupo, e sempre vai ter, em todas as áreas, grupos extremos. Sempre. Você vai ter um grupo que é absoluta verdade, o que é muito bom, e um grupo que é absoluta misericórdia, o que também misericórdia é muito bom. Mas o ideal não são os dois extremos separados. Eu deveria falar a verdade em amor, Efésios capítulo 4. Eu deveria ser esse indivíduo que comunica de fato a verdade em amor. E meus lábios deveriam ser aptos a ser francos, mas amorosos, misericordiosos. Por isso, quando o irmão tiver necessidade, não julgue. É um irmão, ele está sofrendo, é legítimo o sofrimento dele. E eu posso ajudá-lo a que ele cresça à semelhança de Cristo. E eu deveria fazer isso amorosamente, sem abrir mão da verdade. Mas eu não deveria enfatizar um aspecto mais do que o outro, os dois andam juntos.
Nele se encontraram misericórdia e verdade, diz o livro de Provérbios acerca de Jesus. Misericórdia e verdade estavam nele. Eu deveria ser como Jesus, ter as duas coisas. Minha vida falando a verdade e minha vida de misericórdia expressando isso. E existem esses extremos mesmo. E é possível que esses desequilíbrios tragam muito mais tensão, muito mais calor do que luz. E eu preciso saber em que momento eu vou fazer uso de uma das duas coisas, ou em que momento nós vamos andar caminhando, enfim. Às vezes eu ouço alguém falar de um pecado, e eu não chego imediatamente e digo, isso é um pecado, hein? Eu vou mais ou menos como Natã foi com Davi. Havia um homem que tinha uma ovelhinha, conhece a história, né? E um outro que era muito rico, e você leva o indivíduo a que ele olhe para aquilo. Se ele não chega à conclusão, eu digo, mas você num primeiro momento, você conduz a coisa para que ele possa dizer, de fato, você tem razão, esse é o meu problema. Okay. Então, eu diria que o tempero, para quem fez a pergunta, muito boa pergunta, sempre, o equilíbrio é sempre muito bem-vindo. Graça, misericórdia e verdade são irmãos que andam de mãos dadas. Não ultrapasse uma coisa em detrimento da outra, faça as duas coisas caminharem juntas e você vai perceber como a igreja caminha muito bem, muito bem. Tendo o exemplo de Jesus contra os mercadores no templo, quando a ira manifestada pode ser justificada? Bom, eu vou dizer para você, você fez um bom exemplo aí, é a ira de Jesus que nós estamos falando, né? A ira de Jesus é a ira justa. A nossa ira, quando poderia ser uma ira justa de acordo com Efésios capítulo 4? Eu estou aqui pensando, quando que a nossa ira é justa? A ira é sempre uma manifestação de uma avaliação, que foi o que Jesus fez, e um resultado daquilo foi uma expressão emocional daquilo que ele avaliou, e ele viu a corrupção no templo, e ele então bateu uma ira justa. Ele está dizendo, a casa do meu pai não vai ser uma casa de venda. Ou seja, ele não está defendendo um direito dele. Ele está defendendo um direito do pai dele. E a minha ira é muito para defender o meu direito. E você, sempre que se irar, você precisa dar um passo atrás e perguntar, o que aconteceu? Qual foi o episódio que suscitou essa minha resposta? E você vai perceber, quando você dá um passo atrás, que você está lidando com alguém que desafiou um desejo seu, ou não atendeu a um planejamento, ou algo que você queria e que não aconteceu. Pessoas iradas são pessoas controladoras, que gostariam de ter as coisas do seu jeito. E porque se frustram porque não têm, então reagem emocionalmente. Sempre será uma reação emocional. A de Jesus, ela é justa. Seria justa se eu mirasse contra o pecado. Eu posso mirar contra o pecado que manifesta no mundo o abuso de crianças e morte, assassinatos e assassinatos de grupos terroristas que matam crentes, por exemplo, no Oriente. Eu posso ficar bastante irado, mas a minha ira é uma ira que diz, Senhor, haja, manifeste a tua justiça. O Senhor é ao Senhor que pertence a vingança, não é a mim. A minha retribuição será vingativa, a sua retribuição é justa. E eu posso manifestar a minha ira dessa maneira quando eu vejo a injustiça. Eu não sei se a pessoa que fez é da nossa igreja ou não a pergunta, mas se vocês voltarem na aula 11 da nossa atual EBD em Provérbios, o assunto é exatamente ira justa. 27 de abril, aula 11. Porque às vezes os sintomas depressivos parecem
parecem ou tendem a ser hereditários, atingindo alguns membros da família. Tá. Eu não tenho nenhuma evidência de hereditariedade em diagnóstico. Nenhum médico tem. O que existe é uma suposição pelo fato de que avós e pais e filhos têm, que haja um braço aí, um ramo que seja genético. Mas pecados não são genéticos. Pecados são expressões do coração. O que existe, em grande parte das vezes, um médico amigo meu, brilhante médico, ele disse, é uma facilidade genética, talvez uma predisposição, que eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas ele disse, às vezes é possível. O que há de verdade nisso? O que há de verdade é de que filhos aprendem com modelos dos pais, e existem comportamentos que são aprendidos. O avô comunica para o filho, que comunica para o neto, que comunica para a geração seguinte, e aqueles comportamentos aprendidos são reproduzidos muitas vezes, e aí são confundidos como sendo genéticos. Mas lembre-se, não há um pecado que é genético. O pecado é escolha do coração. Individual. Ainda que haja um ambiente favorável ao pecado, ainda assim eu tenho a responsabilidade de lidar com ele e não culpar ou atribuir a um ramo genético na família a razão de eu reagir ou agir de maneira pecaminosa. Não há nenhuma evidência de que isso seja assim. Tem bastante pergunta aí, hein? Já estou preocupado. Como falar para um não cristão que, por exemplo, a sua depressão não é questão para medicamentos, mas sim para mudança de hábitos e comportamentos segundo a Bíblia? Evangelize-o. Aí, Dr. J. Adams tem toda a razão quando ele, em 1988, prega na Conferência da Fiel, e isso está disponível e você pode comprar esse discurso dele lá. E ele diz, como é que nós lidamos com o incrédulo? E esse é um drama dos psicólogos cristãos, um drama. Como é que nós lidamos com eles? Porque nós temos um dever de anunciar o Evangelho, e o Dr. Steve Myers, quando esteve conosco em nossa igreja, ele disse o seguinte, eu não quero colocar um ar-condicionado num trem que está indo para o inferno para deixar o indivíduo confortável indo para o inferno num trem com ar-condicionado. Ele disse, eu tenho que apresentar o Evangelho para ele. E eu preciso apresentar o Evangelho para ele. É o Evangelho que vai fazer a transformação na vida dessa pessoa. Então, a única coisa que eu posso dizer para esse indivíduo não convertido é, você tem uma pessoa que é capaz de lidar com as questões do seu coração, e certamente você precisa apresentar o Evangelho. Aí, para os nossos irmãos terapeutas, isso é um problema, porque o Conselho Federal de Psicologia proíbe o indivíduo a usar de aspectos religiosos, não é só evangélicos, não, religiosos, para que ele aborde o paciente. Então, como ele vai pregar o Evangelho se ele não pode usar aquilo? É uma decisão que ele precisa tomar. E certamente uma difícil decisão, porque às vezes um indivíduo fez a vida dele em cima daquilo, e agora ele precisa tomar uma decisão, e é bem difícil. Ele tem que apresentar o Evangelho, e é tudo. Mas e se ele quiser ir, ele está sofrendo, eu não posso oferecer uma ajuda. Você quer oferecer uma ajuda para uma pessoa melhorar a sua vida sem Cristo? Eu não quero. Eu quero que ele perceba a miséria dele, a necessidade dele, e que ele se renda a Cristo. Eu não quero que ele saia de uma crise sem Cristo e diga, puxa, aquele princípio secular me ajudou, eu lidei com o meu problema. Não, ele não lidou, ele simplesmente atenuou alguns sintomas ali, e ele não lidou com a questão do coração dele.
Gostaria que você explicasse um pouco como a igreja deve lidar com o autismo leve, moderado e severo. O autismo é hoje um hiperdiagnóstico, né? O TEA. Então, muita gente tem esse diagnóstico erroneamente. Numa cultura de uma escola, por exemplo, nos Estados Unidos, existem diagnósticos que aumentaram 40% nos últimos 5 anos, 10 anos. No Brasil, esses diagnósticos mais que dobraram, triplicaram. E você pergunta, por quê? Bom, por causa de preguiça de um médico, muitas vezes, de fazer uma investigação melhor, por causa também de convênios que obrigam seus médicos a gastarem 5 a 10 minutos com o paciente. Sabe quanto dura uma consulta com os médicos que eu vou? 1h30, 1h40, você fala, não, é brincadeira. Não estou mentindo, estou falando sério. O indivíduo, ele lê, ele conversa, ele me senta, ele está me lendo, ele está me avaliando, enfim, respostas, reações, extremamente competente. E depois, então, é que ele vai fazer muito possivelmente isso esteja no pacote. Mas o indivíduo chega aqui com um diagnóstico, minha primeira pergunta, pastor, seria, quem deu o diagnóstico? Quem deu o diagnóstico? Baseado em quê? Quais foram os critérios usados para avaliar esse indivíduo com um TEA básico de suporte 1, de suporte 2 ou de suporte 3? Quem foi a pessoa que fez isso? E que avaliações ele fez? Nós temos uma mulher lá em São Paulo, que ela é talvez a mais brilhante do Brasil, que faz essas avaliações. Eu estava falando com uma família aqui ontem, e eu estava dizendo de que os formulários que ela distribui são extensos, antes da consulta com o filho. E então, o pai e a mãe preenchem esse formulário extenso, manda para ela lê, ela tabula, e então chama o filho, e aí então começa um processo que demora semanas. Em grande parte das vezes, doutora Simone volta e diz, não há um TEA aqui, mas em outro médico já houve. Então eu preciso ter clareza, quem deu o diagnóstico? Quem fez? Mas, suporte 1 é moleza tratar. Ele tem condição de responder muito bem, ele é responsável por isso. Suporte 2 também eu tenho na minha igreja, os dois. Vou dar um exemplo para vocês. Recebemos um menino de 4 anos e depois ele chegou até os 22 anos quando estava lá. Enfim. Num dado momento, ele cometeu alguns pecados, mas um quadro bastante acentuado. Você sabe que aquele menino tem um problema, né? Então, a mãe trouxe para o meu filho aconselhar, Davi. Quem sabe em algum momento ele venha para cá, mas... e o Davi começou a aconselhar e disse, por que você fica andando de um lado para o outro, rindo com o celular na mão, rindo de uma maneira quase que louca? Ele disse, Davi, por uma razão, eu não quero ninguém chegando perto de mim. O que ele está fazendo? Ele está sendo irresponsável pelo que ele está fazendo, ou ele está sendo completamente consciente das ações dele, ainda que ele tenha um diagnóstico? Então, o meu filho o confrontou com o pecado e ele disse, eu entendi, mas eu vou continuar fazendo. Responsável, e não é um suporte 1, é um suporte um pouquinho maior, e ele já tem um caminhar um pouquinho mais acentuado. A igreja deveria tratar com toda misericórdia, especialmente a família, e deveria ser ajudadora, essa cultura de cuidado deveria amparar, e em graus mais severos, Dr. Daniel Berger tem na igreja dele esses graus mais severos. O que eles fazem lá? Ele diz, eu não posso lidar com aquela criança, mas eu posso ajudar os pais. Então, eles têm momentos na igreja
em que membros ficam com aquele filho um dia ou mais dias, para que os pais tenham tempos de alívio e de refrigério na caminhada. Muito, muito amoroso isso. Não se resolve o problema daquela criança, mas se ama a família. E nesse sentido seria bastante bom que a igreja desenvolvesse da mesma forma. Eu não sei se tem TEA aqui, mas se tiver, seria uma dessas maneiras de dizer: quer deixar comigo? Ele ficaria comigo, vocês vão sair, passear, viajar, ficar um tempo fora, eles ficam aqui comigo, nós cuidamos, enfim. São momentos de refrigério. Com o filho, aí o tratamento adequado para cada suporte. E sem dúvida um é responsável, e é bastante responsável, e a gente tem que responsabilizar esse filho. Eu vou juntar aqui 3 perguntas, porque elas são a respeito, basicamente, ministério na igreja local. Então, a primeira pergunta é direta: aconselhamento bíblico é discipulado? E aí, o seguinte: qual a orientação para a igreja aplicar o aconselhamento? Criar ministério? Ou irmãos que sentem necessidade devem procurar um irmão de confiança para tal? E, finalmente, como a igreja pode praticar o aconselhamento de forma estrutural, de forma prática, com o ministério da igreja? Acho que essas 3 estão bem... Então, estão bem relacionadas. Exato. Aconselhamento bíblico é discipulado em profundidade, não há dúvida. Aí Dr. Steve Weyers, ele tem uma ilustração que eu acho magnífica. Ele diz: há um rio, a igreja está correndo nesse rio, e aqui tem uma baía. E num dado momento, um irmão tem uma questão, ele entra nessa baía, fica no rio, está no rio, mas ele está tratando, lidou com aquilo, volta para o rio e continua a caminhada. Muito boa a ilustração dele. Eu diria para você que a igreja pode começar estruturalmente ou individualmente, informalmente, das 2 maneiras. No nosso caso, começou mais informalmente e estruturalmente depois. Mas como começamos a fazer? De uma forma muito simples. Nós olhamos para meia dúzia de pessoas na igreja que tinham habilidades bastante evidentes de relacionamento, que amavam as pessoas e sempre estavam com elas, enfim. Todas deveriam ter um nível de relacionamento, mas pegamos aquelas que estavam muito envolvidas, que a gente sabia que elas amavam as pessoas. E eu reuni na minha casa. E começamos um processo de lidar com o aconselhamento bíblico na sala da minha casa. Eu tenho fotos, que são fotos muito... são lembranças muito doces, né? Então, todo mundo sentado no chão, e nós então começamos a lembrar de problemas e falar sobre essas coisas que nós estamos falando aqui, só que ao invés de falar corrido, como eu estou fazendo, a gente falava demoradamente. Abria para a pergunta. Eram encontros de 4 horas, 4, 5 horas, 3, 4, 5 horas. Uma delícia. E nós tínhamos encontros regulares com um grupo que nós chamamos de discipuladores. Esses indivíduos vinham e diziam: eu estou conversando com uma pessoa que tem esse problema. Sentávamos todos nós e lidávamos, não sabíamos quem era a pessoa, lidávamos com as questões e resolvíamos ali as questões. E começamos então a estruturar o ministério. No nosso caso, particularmente, como nós temos um treinamento em aconselhamento bíblico, ficou mais fácil fazer essa estruturação. Mas, sem dúvida alguma, ele começa de modo informal, com, na minha visão, a liderança percebendo quem são essas pessoas-chave. Quem são as pessoas-chave? Essa, aquela. Vamos formar um grupo? E vamos começar a pensar sobre essa questão? Vamos trazer problemas e situações que são comuns à igreja. E eu gosto de pensar quais são os problemas mais comuns da sua igreja. O que é mais comum dentro do seu povo? Comece por aí. Comece por aí. E vá desenvolvendo um pensar bíblico a respeito. Que livros nós podemos ler? E então ofereça essa literatura e vá criando essa teia de relacionamentos que só cresce. Isso contamina, porque quanto mais pessoas são alcançadas pelo amor,
de Deus manifesto por essas pessoas, mais elas vão querer contaminar outras da mesma maneira. É um processo que começa e não termina. Então, eu diria que, num primeiro momento, informalmente, os membros, sem dúvida alguma, num processo de discipulado de um dos líderes, do pastor, talvez, com os líderes e os demais, num segundo momento, com esses indivíduos fazendo isso com outros, e a igreja toda se aconselhando nesse processo. É uma dinâmica, que é a nossa definição de aconselhamento. É uma dinâmica da igreja, e aí tem uma série de coisinhas que a gente coloca lá. Mas, sem dúvida alguma, seria as duas coisas, algo que é informal e algo que é formal, estrutural, e que poderia ser feito isso de maneira bem tranquila, serena, um grupo estudando, que vai para a igreja e alcança irmãos, que volta no segundo encontro, talvez a cada 15 dias, e de novo encontra irmãos e lida com problemas, e cresce, e vai, enfim, bem intenso, e cria um grupo bom, que se o pastor não puder cuidar, outros podem muito bem, de áreas bastante significativas. Eu creio que você deve conhecer a experiência também da igreja lá em Indiana. Eu estive lá. A Faith ou Grace? Faith, né? Em que eles chegaram ao ponto de criar a sua clínica de aconselhamento bíblico, que é o carro-chefe de evangelismo da igreja. Isso aí. Porque é algo aberto ao público, o counseling é colocado de maneira bíblica, e as pessoas têm sido alcançadas de tal maneira. Pelo meu entendimento, e aí aquela palavra final que eu dei anteontem, parece, né? Há necessidade da membresia se interessar pelo treinamento, pelo aprofundamento, que no nosso caso significa viagem, significa planejamento, significa sair daqui. Nós estamos no extremo norte, tem que ir pelo menos a Manaus ou a São Paulo. Em Manaus você tem atrás. Hoje o Fernando, né? Exato, a BCB está lá. E o investimento. O ponto, meus irmãos, é que, repetindo o que foi falado, não sai do ar, é trabalho, é investimento, é comprar livros, né, é assistir aulas e assim por diante. Então a estrutura vai surgir, mas precisa de mão de obra, precisa de matéria-prima que sai dentro da membresia. Deixa eu só falar claro. Um complemento ao que você colocou. Eu não tenho nenhum problema com a ideia de clínica. Nenhum problema. Só não acho que ela é basicamente a primeira ideia bíblica. Não acho. Creio que o aconselhamento é uma ferramenta para a vida da igreja. A dinâmica da igreja. Que pode ser usada como uma ferramenta evangelística. No caso da Faith, que você mencionou, você está numa cultura protestante, de base, hoje nem tanto, mas falar de versículos bíblicos, pastores darem entrevistas na TV, alguém ensinar a Bíblia em escolas, não é nada fora do comum, coisa que aqui no Brasil não é permitido e nem se faz. Então, o indivíduo está habituado a essa questão de receber um conselho desse ou daquele lá na igreja onde ele vai. E é uma baita ferramenta evangelística dele. Eu conheci o centro de aconselhamento e participei lá de alguma coisa. É gigantesco. O prédio deles é maior que o prédio aqui da igreja. O prédio de aconselhamento, bem maior. Então, você tem uma situação que é muito característica daquele lugar ali. Participando de uma conferência da ACBC, um dos pregadores esteve ali presente. Um homem que eu admiro muito. Hoje eu não sei onde ele anda, parece que não anda bem, mas eu admirava muito o que ele pregava. E ele disse para aquela igreja: o modelo que vocês desenvolveram aqui funciona bem aqui, não funciona bem, por exemplo, lá na Filadélfia. Não funciona.
Mas aqui funciona. No menor estado, numa pequena cidade, Indiana é o menor estado americano, numa pequena cidade, enfim, bem interiorana, no centro dos Estados Unidos, no centro-oeste americano, e você tem um grupo que vai até o aconselhamento. E ele veio com isso para o Brasil, Wyers, e esparramou uma ideia de que nós deveríamos ser missionários e ganhar a população com aconselhamento. Mas, o que ocorre lá? Antes do indivíduo chegar, ele preenche uma série de formulários dizendo: eu sei que eu vou receber instrução bíblica. E ele assina um documento, e ele assina um outro documento. Quando ele senta na frente do conselheiro e recebe o conselho, ele já sabe o que ele vai ouvir. Por quê? Porque se o conselheiro der uma opinião e não tiver muito de acordo com ele, e isso nos Estados Unidos funciona muito fortemente, ele processa o conselheiro bíblico lá. E aí a gente precisa ter bastante cuidado. Um cuidado grande para evitar que você tenha uma família vindo aqui dizendo: o que vocês estão fazendo? O que é isso? Então, eu diria, use a ferramenta como a possível clínica que vise ganhar pessoas, mas faça isso com bastante cuidado, sabendo que o aconselhamento é antes um instrumento de Deus para a dinâmica da igreja. Como distinguir quando um sofrimento é espiritual e quando é clínico? O senhor acredita que todo cristão deprimido está em pecado ou com falta de fé? É errado procurar ajuda profissional como psicólogos ou psiquiatras sendo cristão? Eu penso que aquilo que a gente está falando aqui é suficiente para responder a pergunta que foi feita. O sofrimento é legítimo e o indivíduo sofre. E eu sei disso. Eu sofro. E já teve aí vários diagnósticos e tal. Outros irmãos sofrem. E sofrem legitimamente. Eles estão passando por aquela dor. Aí é que entra o papel da igreja da pergunta anterior. Se eu estou lidando adequadamente com isso nessa cultura de cuidado, por que eu procuraria um profissional para lidar com as questões do meu coração? Muitas vezes eu mando para o médico antes de começar o aconselhamento. Mas que médico eu mando? Eu tenho 2 em São Paulo. São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Eu tenho 2 médicos que eu conheço, deve ter mais, talvez 3. Eu vou jantar com um terça-feira, se Deus permitir que eu volte para São Paulo. Terça-feira eu janto com uma pessoa que eu estou conhecendo nesse sentido. Mas são 2 em 20 milhões. Então eu pego um paciente lá, um indivíduo que chegou para falar comigo, e ele entra, como entrou uma esposa de um cantor sertanejo, entrou assim na minha casa, mal conseguia andar assim. Eu disse: doutor, me socorre, eu não sei por onde começar. E ele então falou: manda para cá. E então ele viu que o psiquiatra tinha dado 5 remédios combinados para aquele indivíduo. E tirava um, tinha outro, punha a dose, mudou aqui, tirou esse, botou aquele outro, e ele foi tirando, um por um. Aí o indivíduo voltou lá depois, bem solto na minha casa, entrou em casa, a mulher, para conversar, mas até então, o médico olhou. Há casos, eu já contei um caso, de que houve uma mudança de voz, eu contei isso daqui, né? De uma pessoa que teve problemas motores, e eu acho que eu contei o exemplo aqui. Antes de eu pensar, eu mandei lá para o médico. O médico examinou todos os casos de depressão antes. Quando o indivíduo chega e ele diz: eu estou assim porque eu estou deprimido, ele já vem com o diagnóstico. Ele leu muita revista Caras, Contigo, assistiu muito a Ana Maria Braga, ele já tem o diagnóstico. Né? Eu estou sendo irônico. E aí então esse indivíduo ele chega e diz: eu tenho isso. Eu digo: você não quer passar no médico, meu amigo? Ele vai lá. O médico manda fazer todos os exames.
Ele está fazendo uma leitura pela lente antropológica bíblica, né? E aí o indivíduo ouve. A maioria das vezes, a quase totalidade das vezes, ele me liga de volta. Na frente do indivíduo. Pastor Jairo, tudo bem? Tudo bem. É fulano de tal. Olha, aqui, eu estou com ele na frente. Você quer falar com ele? Não, eu digo, não quero, não. Você fala. Não, então tá, ele não é problema meu não, é seu, viu? Eu estou te devolvendo. Tchau, querido, tchau. Nossa. A grande maioria das vezes. Às vezes, essa interação é necessária, mas a grande maioria das vezes, o que existe é um problema de coração que precisa ser lidado e que eu poderia perfeitamente lidar nessa dinâmica da igreja, nessa cultura de cuidado. Mas, eu antes de lidar, eu mando para o médico. Assim como aquela mulher que disse que tinha uma tristeza grande e íntima, a primeira coisa que eu fiz foi mandar para o médico. Por que não pressupor? Porque eu não devo pressupor. Eu devo fazer aquilo que eu preciso fazer. Há algo que eu posso fazer? Manda para o médico examina, ele é competente para isso. Eu não sou médico, eu não sei. Eu repito que o médico me diz, eu não sei. E então ele vai dizer o que nós devemos fazer. Mas eu diria para você que nem todo problema é pecado, mas a grande maioria o é. Teve um aqui que eu acho que já foi respondido. Que conselho o senhor daria aos profissionais de saúde que são crentes a lidar com os diagnósticos controversos da medicina atual? Não sei se já falou, mas pode complementar. Eu acho que eu já mencionei isso bastante aqui, mas você vai ter que tomar uma decisão sobre o que você vai fazer com a sua profissão. É um diagnóstico e você vai ter que decidir. O nosso professor de metodologias seculares lá em São Paulo, ele entregou o CRP dele, eu estava dizendo isso para uma irmã. Ele disse, Jairo, eu não pude continuar mais, eu vivia disso, era o meu ganha-pão. Mas no momento em que chegou a minha convicção de que isso era algo que eu não poderia mais aconselhar outros, eu precisei mudar de profissão e hoje ele é um adestrador de cães. Adestrador de cães. E ele diz, era o que eu sabia fazer. E eu hoje pago minhas contas adestrando cães e levando cães para fazer uma série de coisas. Mudou a profissão. Uma moça que foi minha aluna disse, Jairo, meu pai, pobre, fez todos os esforços do mundo para que eu fizesse o meu curso. E eu estou aqui na 3ª aula do Nutra, dizendo que eu não posso mais continuar no curso, ou melhor, na área. Como eu faço para não ofender o meu pai? Eu disse, eu não sei tudo o que você vai fazer, mas você não precisa ofender o seu pai. O seu pai pensou o melhor para você. O seu pai queria o melhor para você. E fez de tudo e se sacrificou para você ter o melhor. Você pode dizer para o seu pai que você ganhou uma maturidade, você está crescendo e que talvez em anos futuros você vai tomar um outro rumo. Enfim, saiba, tenha habilidade de contar isso para o seu pai. Ela falou, porque eu não posso continuar na área. Exatamente por causa dos diagnósticos controversos. Eu não posso dizer para o indivíduo, chamar aquilo de um problema quando a Bíblia chama de um pecado. E então vários tiveram que tomar essa decisão. E tem tomado corajosamente, crendo que Deus vai fazer provisão para as necessidades deles. Enfim. Essa última pergunta, há esse indivíduo que já possui conhecimento sobre Jesus e frequenta a igreja, mas esse indivíduo ainda se envolve na igreja por motivações equivocadas. E como levá-lo a uma compreensão genuína do Evangelho, uma transformação autêntica do coração? Discipulado. Alguém junto desse indivíduo senta com ele e começa a estudar as Escrituras com ele, quais são as motivações bíblicas e como ele deve fazer discipulado. É isso. E não tem outra maneira de lidar com esse indivíduo senão dessa forma.
O que nós estamos dizendo aqui nesse pergunta e respostas? Você precisa ser corajoso. Vai precisar de coragem para tomar posições contra uma correnteza forte que está ao nosso redor. E eu preciso me posicionar e dizer: nisto cremos. Ponto. Amém.